A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós iremos na lição de número 5, datada para o dia 4 de fevereiro, falar sobre a missão da Igreja de Cristo. Quais são os objetivos, qual é a função, para que a igreja existe, para que ela está aqui, qual é a missão da Igreja de Cristo. O texto de Atos 2:42, ali vai ressaltar no texto áureo, esse contexto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Tem que perseverar e tem que perseverar na coisa certa, valorizando a palavra, a doutrina dos apóstolos, que traria a edificação em cima daquilo que eles aprenderam e viveram com Cristo, pautado também no cumprimento das profecias, ou seja, validando a Bíblia Sagrada. É para perseverar na palavra, tem que perseverar na comunhão, no relacionamento. É um relacionamento vertical com Deus e é um relacionamento horizontal com os nossos irmãos, sim, a comunhão. E no partir do pão devemos nos preocupar com a necessidade de outras pessoas, devemos nos preocupar com as possíveis faltas, as dores, as angústias, as aflições e como nós podemos ajudar os nossos irmãos. E também na oração. Nada acontece sem oração. É através da perseverança na oração. Eu tenho que perseverar em estar atento ao meu irmão e cuidar dele. Eu tenho que perseverar em me esforçar em conhecer e prosseguir conhecendo a palavra. Eu tenho que perseverar, em saber e me importar com as dificuldades dos outros, em investir na obra missionária, em investir na igreja primitiva, em investir na obra social. E também eu preciso muito perseverar na oração. É ali que se conhece de fato a vida espiritual de um homem de Deus, uma mulher de Deus. É na vida de oração que ele leva. A verdade prática nos diz que, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal tem a propriedade de salgar, de temperar, de dar gosto a essa vida, mas também o sal preservava os alimentos, salgava-se uma carne para que ela durasse mais tempo, preservava-se também os nutrientes, os sais minerais, Se não tiver sal, ali ele serve para quê se não tiver os seus nutrientes? Se o sal for insípido, para ser lançado na terra e ser pisado pelos homens. Existe um sal que era usado para pavimentar as cidades. Aqui na neve jogam sal para derreter a neve. Esse sal insípido, se ele cai em plantas, ele mata as plantas, mas nós não. Nós somos um sal chamado a temperar, a salgar, a dar gosto e a trazer propriedades que vão ser nutritivas também para o coração dos homens, a terra fértil, onde a preciosa semente irá ser depositada. Nós precisamos assim também, adorando, discipulando e testemunhando das grandezas de Deus. Você pode deixar aí no comentário, você deve compartilhar das grandezas que Deus tem feito na sua vida, tanto no trabalho, quanto na escola, quanto com a sua vizinhança, entre os seus familiares, junto aos seus companheiros, professores e estudantes, na classe de escola bíblica que vai acontecer lá na sua igreja. Nós precisamos continuar compartilhando as grandezas do nosso Deus, os seus maravilhosos feitos, não somente aqueles que ele fez na nossa vida, mas principalmente os seus maravilhosos feitos relatados na palavra. Bem, a igreja foi chamada para compartilhar de Cristo, para evangelizar, para testemunhar das suas insondáveis riquezas, para adorar e para discipular. Aqui tem bem uma síntese do que nós iremos estudar agora nessa lição, essa lição de número 4. Usando do texto de Mateus
capítulo de número 28, vai aparecer na sua tela, o comentarista nos fala sobre a grande comissão, né? Estudamos sobre isso no trimestre passado, tem aí cerca de 14 lições explicando o convite a buscar os povos não alcançados, a evangelizar entre todos os povos, entre todas as nações, até o confim da terra, né? Então você pode voltar nas aulas aí, tá no nosso canal, para você conferir um pouco mais. São estudos simples, né? Mas que buscam contribuir na perspectiva dos irmãos para que eles possam ampliar o seu olhar sobre a obra evangelística, a obra missionária, utilizando da revista da CPAD que nos foi proposta aqui na Escola Bíblica. O texto de Mateus 28 diz: Ide e fazei crentes, fazei seguidores, fazei o que? Rebanho, boiada? Não, fazer discípulos. E de fazer discípulos aonde? Só na sua rua? É só ali dentro da sua congregação? Não, entre todas as nações. Batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nós somos tricotômicos, eu sou Espírito, alma e corpo, e cremos na Trindade, o mesmo Deus que se manifestou como Criador de todas as coisas, que se manifestou em carne na figura do seu Filho e que continua se manifestando a nós através do seu Santo Espírito. O Pai, no Filho e no Espírito Santo é que eram batizados, ensinando-os a guardar todas as coisas, guardar e preservar, proteger como algo precioso, valioso, valoroso, que não pode deixar disponível a qualquer um, ou que alguém não possa roubar, ou que você não possa descuidadamente perder. Cuidar, guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Quem estava mandando? Jesus, não é? Ensinando, mandando, ordenando o quê? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, eu estou convosco. Em Marcos ele diz, os sinais seguirão aqueles que creem. Assim também o Senhor cooperava com a igreja, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está falando aos discípulos, aos judeus especificamente. Mateus escreve, nos mostrando essa grande comissão que foi concedida à igreja. E nós vamos pregar o quê? Pregar a Cristo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O comentarista ainda diz de 1 Coríntios 1, 21, eu li o 23, o 21 ainda diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É loucura para os gregos, é escândalo para os judeus. Sim, ainda 1 Coríntios 2,2 diz que nada eu me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo estava no meio dos coríntios, estava ali na cidade de Corinto, uma cidade que era uma cidade grega, onde a filosofia ela era muito aflorada e o culto aos deuses, em especial a Afrodite, naquele lugar. Ele não queria pregar sabedoria aos santos, ele pregava a sabedoria de Deus, mas aos gregos, os chamados loucos, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo e a sabedoria do mundo loucura para Deus, ele pregava a Cristo e Cristo crucificado, que ele fecha ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 15, falando sobre a ressurreição. Esse Cristo crucificado, ele não está pregado lá na cruz e nem está ainda com seus ossos ali presos naquele sepulcro, não, ele ressuscitou e ele está vivo, e porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ele explica isso, porque se nós não cremos na ressurreição, em vão é a nossa fé. Então nós pregamos Cristo crucificado, nós pregamos Cristo ressurreto, o Cristo que veio, que ensinou, que falou, que cuidou, que manifestou o amor e o poder de Deus e que disse, em breve eu vou voltar para te buscar. Isso é extraordinário. A mensagem que eu e você carregamos, ela é uma mensagem das a mais gloriosa que já foi proferida entre todos os grandes pensadores, entre todos os grandes oradores. A mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus, é
a mensagem mais importante, mais bela, mais rica, mais profunda, mais agradável de se ouvir, ainda que ela nos confronte e nos arranque da comodidade, nos convidando a renunciar, né? Tudo aquilo que temos vivido de forma errada para poder viver de acordo com a vontade de Deus. Aí apareceu João Batista pregando o arrependimento. Aí vem Jesus pregando o arrependimento, esse arrependimento, como tratamos na aula passada, que nos dá a esperança e a vida eterna. Então, pela loucura da salvação, nós somos chamados a pregar. O comentarista traz ali o contexto de querusso, ou queriço, né? Eu até peguei essa palavra aqui no Strong, que é ser um arauto, oficiar como um arauto, alguém que proclama com solenidade. O evangelho está sendo banalizado, estão colocando de uma forma muito informal. Eu sei que você pode chamar o nosso Deus, Criador do Universo, de Pai, sim, mas Ele não deixa de ser o nosso Senhor. Há de ter uma reverência, um respeito. Não é algo informal estar na casa do Senhor, estar constantemente diante da presença do Senhor, independente de onde nós estivermos. Nós temos que ter uma postura de alguém que representa o reino dos céus. Sim, sempre com sugestão de formalismo, gravidade, uma autoridade que deve ser escutada. E quando você está pregando o evangelho, entenda que você está falando de verdades eternas e que se as pessoas não quiserem te ouvir, o problema não está em você, mas nelas, porque haveriam de ouvir como uma autoridade que precisa ser escutada e obedecida. Senão, Jesus já falou, sacode a poeira do pé e um abraço, meu amado. Tchau, não perde tempo não, porque salvação é individual e cada um faz a sua escolha de abraçar ou não essa grande oportunidade que o Senhor Jesus nos deu. Coisa linda é o que Deus fez, publicar, proclamar abertamente algo que foi feito. O que foi feito? Na cruz do Calvário, um homem santo morreu por mim e por ti. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Falamos de Cristo, as boas novas de salvação. Usada a proclamação pública do Evangelho e assuntos que pertencem a ele, ensinos, tudo aquilo que envolve a edificação. Nós estamos falando sobre discipulado, sobre edificação, sobre comunhão, tudo aquilo que envolve a vida cristã, né? É legal a gente ver que a pregação, ela é uma obra de arte. A pregação, ela não é só uma saudação, não é só ler um texto e aplicar o texto. Existem muitos elementos, existem muitos tipos de público, e é claro que você não está para fazer simplesmente uma performance, mas nós precisamos entender os recursos que o Senhor nos permitiu chegar, principalmente nos tempos como hoje, para que assim os corações dos homens sejam impactados. Alguns gostam de, no meio da mensagem, ouvir um louvor, outros gostam de conhecer um pouco mais sobre os originais, outros ficam impactados quando usamos de versículos com outros versículos que amarram aquela história de modo que nem eles mesmos conseguiriam escapar da grande verdade do Evangelho. Em tudo isso, nós utilizando de ilustrações para lembrar as pessoas das suas próprias histórias de vida, pequenos trechos de testemunho da nossa vida. Nós não devemos pregar o testemunho, nós podemos encaixar o testemunho na pregação, que é a palavra de Deus, mas tudo isso para que assim com vida daquele que prega, né? Eu lembro do pastor Joel Machado, falava sempre que a palavra do Senhor não volta vazia, mas se a semente que é cheia de vida é lançada, ela vai germinar no tempo certo. Se tiver vida em mim, germina no coração daquele que ouve na hora. Se não, quando aquela pessoa que ouve abrir espaço para a vida, aquela semente de vida germina e gera mais vida. Coisa extraordinária. Portanto, eu preciso estar vivo. Um certo pregador, ele chegou na praça, jovem, pegou uma caixinha, entusiasmado, depois formaram um seminário, estava orando, estava até jejuando para poder pregar, mas muito limitado ali a questões de hermenêutica, de oratória. Ele pregou um bom sermão naquela praça, mas as pessoas estavam entretidas do outro lado da praça.
onde um homem estava vendendo uma garrafada colorida e ele falava de tal forma que as pessoas ficavam deslumbradas e vendo aquela garrafada, ele vendia aquilo ali gerava muito recurso para aquele homem. Depois do final do dia, aquele pregador triste, sentado no banco, recebeu ali do seu lado o vendedor da garrafada e foi sentar ali do lado dele e contar o dinheiro que tinha arrecadado e alegre. Ele virou e perguntou pro vendedor, o pregador perguntou pro vendedor, mas me diz, por que você faz para essas pessoas estarem tão atentas a isso que você está falando? Eu estou aqui pregando a palavra de Deus e ninguém se importou e você estava aí vendendo esse remédio, essa garrafada e todo mundo ali atento, pagaram caro, rios de dinheiro você está contando aí e está sem nenhum. Aí o vendedor falou, olha, isso daqui é água com corante. Aí que o pregador ficou indignado, como assim? Você estava mentindo e enganando aquele povo? Ele, o problema é esse, que eu falo da mentira como se fosse uma verdade, mas vocês têm a verdade e nem vocês conseguem expressar essa verdade de modo que aqueles que te ouvem acreditam que você acredita nessa verdade. Ou seja, você fala da verdade, mas nem todo mundo confia que você acredita naquela verdade, porque a forma que você expressa isso não tem vida. Olha, nós precisamos entender essa mensagem que nos foi concedida, das boas novas de salvação. Nós precisamos abraçar ela, ensinando-vos a guardar o que eu vos tenho. Guardar, preservar como algo precioso, mais valioso, como Maria, que escolheu a boa parte e ali abraçando essa mensagem, viver ela, transpirar ela e em todos os atos, palavras, atitudes, pensamentos, estarmos conectados com essa verdade, essa boa nova, a palavra de Deus, de modo que quando pregarmos, será apenas uma consequência de algo que já está impregnado em nós e faz parte de nós. Devemos pregar a verdade com verdade, com a verdade que ela é, sim, como ela é, e ela é a verdade. Eu preciso crer nisso, eu preciso usar de todos os elementos que o Senhor me proporcionar para poder, assim como nós estamos aqui, os irmãos estão estudando, estão se preparando, uns para participar da aula, outros para dar a aula, tem muitos conteúdos fantásticos na internet para agregar o conteúdo, é uma ferramenta somente para poder contribuir com a aula que será ministrada nas igrejas locais, ou você que não pode ir na igreja, está aqui estudando conosco, isso tudo é para edificação, é um elemento que contribui na sua pesquisa individual, porque como Jesus chamou a formar discípulos, a nossa ideia em particular é ensinar para que você possa biblicamente se emancipar e não ser levado com tanta facilidade por ventos de doutrina. Assim, nós precisamos não somente evangelizar e buscar as almas perdidas, mas também discipular, e nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. Aqui tem uma outra palavra que é interessante, proskaleomai, convocar, chamar para si, ordenar a vir. É um contexto de onde Deus chama para si os gentios, que eram estrangeiros para eles, e ao convidá-los pela pregação do evangelho, para assim eles fazerem parte da comunhão com Ele mesmo no reino de Cristo, no reino estabelecido pelo Messias. Também fala de Cristo e do Espírito Santo, que chamam para si pregadores do Evangelho, a quem decidem confiar a tarefa que se relaciona com a expansão, a exposição da palavra, a expansão do reino de Deus. E o comentarista ali fala da igreja que foi a eleita, não é eleito para ser salvo, não. Se você crer nessa balela, cuidado, porque se você não for um salvo, você está perdido. Eu já parto do princípio que eu estava caminhando firme e forte em direção ao engano e à perdição, mas eu aceitando aquele sacrifício que foi feito em amor, em manifestação de amor por mim, na cruz do Calvário, entrega a minha vida a Cristo, e agora eu vou viver para Cristo, e Cristo visualizando na sua onisciência
aquilo que eu posso vir chegar a ser, ele me elege de antemão, desde a eternidade, para poder fazer algo para a glória do nome dele. Ou seja, ele me elegeu, ele elegeu a igreja para ser o canal difusor. Sim, a igreja foi convidada a evangelizar, a proclamar, assim, as boas novas de salvação que se manifestou através do seu Filho Jesus. Isso é extraordinário e precisa ser bem pontuado aqui, né? Segundo Timóteo, Paulo está falando, no capítulo de número 4, ao seu amado filho na fé, Timóteo. Pregues a palavra, isto em tempo e fora de tempo, redargua, repreende, exorta com toda longanimidade e com toda doutrina, de modo que nós vemos então que nós temos que pregar a palavra. A palavra que nós pregamos é Cristo e Cristo crucificado, e nós pregamos, proclamamos, levamos a palavra aos que estão de fora, mas também buscando edificar através do discipulado aqueles que estão dentro, né? Por quê? Porque somos servos, somos como servos, né? E eu vou explicar isso um pouco mais à frente. Ide, fazei discípulos entre todas as nações. A palavra discípulo, nós temos sempre trabalhado com o machete, né? O machete é o que está relacionado a fazer discípulo, e isso é alguém que está buscando seguir a Cristo, mudando de direção, mudando de vida, seguir de perto, buscando conhecer os detalhes para reproduzir. Nós temos explicado isso, alguém que vai como um discípulo, né? Alguém que vai instruído e treinado para também executar o chamado de Deus, né? Ensinado, né? Eu botei a palavra aqui, didaxis, ensinado, conversar com outros a fim de instruí-los. Cada conversa nossa, às vezes a gente está com vontade, a sede de pregar, sair pregando. Não, eu estava chegando esses dias numa casa para fazer um trabalho, e na mesma casa um homem estava mexendo no telhado, muito alto o telhado da casa, e era um hermano hispano, e eu perguntei para ele: hermano, você tem o passe para o cielo? Ele riu e tal, falou: não tem não. Falei: então aceita Jesus agora, é o tempo. Brinquei uma brincadeira, ou às vezes nós estamos numa conversa cotidiana, compartilhamos da experiência que tivemos, e ali, através dos textos bíblicos, o que Deus fez na nossa vida, numa conversa corriqueira, a fim de instruir, pronunciar discursos didáticos, né? Temos que ser didáticos. Aí vem o professor, que empenha o ofício de ensinar, aí vem os mestres, né? Alguém que vai instruir, instilar doutrina é algo extraordinário, né? Tá lá no inculcar, né? O pai inculcará nos filhos, Deuteronômio, lá no Shema, né? Mas primeiro tem que estar na mente, primeiro tem que estar no seu coração, primeiro tem que estar dentro de você para você fazer isso em alguém. Ensinando o que está prescrito, explicar ou expor algo, expor o quê? A palavra, as escrituras, o texto, não fora do contexto como pretexto, mas explicar ali o versículo, o capítulo, o contexto do livro que está sendo trabalhado, já que foi assim ordenado na modernidade para facilitar para nós, né? Então nós precisamos trabalhar com essa explanação da Bíblia Sagrada, a exposição da Bíblia Sagrada. Então vem a outra palavra, didaquete, que está relacionada ao ensino, aquilo que é ensinado, doutrina, a respeito de algo, né? Nas assembleias religiosas dos cristãos, fazer uso do discurso como meio de ensinar, né? Em distinção de outros modos de falar em público, não. Quando nós pregamos, nós temos que pregar já ensinando, trazendo conteúdo. Se você não traz um conteúdo, se você não busca trazer algo novo, e não é uma mensagem nova, é algo que está dentro do próprio texto ali, que vai contribuir para a compreensão daqueles que te ouvem, né? Isso vira apenas uma saudação. Nós precisamos buscar com simplicidade alcançar a profundidade das coisas eternas. Era como Jesus fazia, usava de parábolas para falar coisas profundas de modo simples, de modo decodificado para aqueles que ouviam entender. Assim nós precisamos também ensinar, né? Ensinar, didascalos também é uma outra palavra que aparece para poder o contexto de ensinar, de discipular, de capacitar. Não? Isso é tremendo, né?
Então nós vemos aqui que é importante não somente pregar. Cristo fez o quê? E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam de perto. Paulo falou em Efésios 2,17. Ele evangelizou, mas também ensinava ali aos seus discípulos. Então nós temos que evangelizar, mas também devemos ensinar, né? A igreja não é formada só por crentes, diz ali o comentarista, mas por discípulos, né? Pessoas que dentro da igreja local estão dia após dia se edificando em Cristo, se fortalecendo em Cristo. O contexto nos leva a entender também aqui, depois, que nós não fomos chamados somente para buscar as almas, a igreja tem uma missão de buscar as almas e discipular, capacitar, fazer delas servos, né? Eu trouxe a palavra aqui, epítropos, que é o servo. O que é um servo? É aquele que cuida ou honra algo para o qual foi instruído. Então, se nós estamos didascalas, discipulando, né, ensinando, aquele que vai aprender vai se tornar um servo de Cristo, né? Alguém que vai guardar, que vai valorizar, que vai honrar e cuidar naquilo que foi instruído, um guardião, um cuidador, né, um curador, administrador ou gerente de uma casa ou de terras. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu estou gerindo a minha vida com a ajuda do Espírito Santo, porque aqui é terra santa no meu coração. Eu preciso cuidar disso e tenho que buscar também entender a minha família, cuidar dessas terras e buscar entender que os campos estão brancos e poucos são ceifeiros, ampliar o reino, lançando essa palavra, cuidar, supervisor, alguém que tem a guarda e a tutela de crianças, né? Tenha o pai falecido, guardião de menores, ou seja, veja bem que aqui a palavra servos, aqui epítropos, está relacionado a alguém que recebeu, aprendeu, guardou, protegeu, preservou e já está buscando aplicar também. Assim é a vida do cristão, ela é dinâmica. Nós somos convidados imediatamente a compartilhar dessa grande bênção que nos alcançou por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Então a igreja ela foi chamada para evangelizar, ela foi chamada para discipular e ela também foi chamada para adorar, que é o contexto tópico de número 2, uma comunidade adoradora, que no contexto bíblico a adoração significa dar glória que é devida somente a Deus. Aqui ele vai trazer um contexto de latreia que está relacionada lá em Romanos capítulo de número 12, né? Vamos abrir a Bíblia, deixa eu pegar uma Bíblia aqui, Romanos capítulo de número 12, o versículo de número 1, eu estou com essa fiel que chegou do Brasil para mim, essa Bíblia que eu amo muito, presente do meu amigo querido, evangelista, agora pastor Ramon, lá da Assembleia de Deus de Alvorada, que saudade, né? Um abraço também para o pastor Gesiel, o pastor Eduardo, todos os irmãos de Jucutuquara, bem como o pastor Edson e os irmãos dali de Vila Velha, de Vitória, que saudade que nós estamos dos irmãos, né? Romanos capítulo 12 diz, ó, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo. Ele vai continuar e ali tem uma explanação extraordinária dentro desse contexto, mas aqui ele está falando de um culto racional, e esse culto, a palavra que é utilizada e que o nosso comentarista traz aqui, é latreia. E o que é latreia? Serviço retribuído por salário. Meu amigo, o preço já foi pago e não foi com ouro nem com prata que você foi comprado, não, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Então nós servimos a Ele com alegria, porque Ele pagou um alto preço por nós. Qualquer serviço ou ministério, o serviço a Deus, serviço à adoração a Deus de acordo com os requerimentos da lei, de acordo com a palavra, né? Ou realizar serviços sagrados. A idolatria já é a latreia de um ídolo, de um id, né? De uma outra persona, qual é o significado de id. A egolatria é o serviço ao ego, ao eu. Então nós temos que tomar cuidado, porque essa palavra também era usada para o culto e o serviço de outros deuses e até mesmo de anjos caídos, de demônios, né? Tem muita gente que está adorando a cultura, os artistas está fazendo idolatria, latreia daquele que não merece
glória, mas o Senhor, Ele nos convida, e Ele ali no capítulo de número 4, a partir do versículo 23, falando com a mulher samaritana, Ele nos diz que a hora vem, agora já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Em espírito e em verdade, conduzidos pelo Espírito e em comunhão com a palavra de Deus, que é a verdade, porque o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Então, Deus, Ele está buscando na multidão daqueles que estavam entre os milagres, entre os pães e peixes, alguns poucos que Ele poderia confiar. Na multidão das pessoas que se dizem cristãs, e ali o comentarista até chega a dizer que tem gente que está dentro de uma igreja local, mas não se tornou discípulo, não se tornou um servo. Então Deus está procurando aqueles verdadeiros adoradores, e a adoração não pode ser confundida só com a música, nem só com a entonação de hinos, seja dentro do templo, ou seja nas ruas, ou aquilo que nós entendemos como música. Não, a adoração, ela está relacionada a um estilo de vida, a dar honra, a render graças, toda a sua vida cooperando de acordo com a vontade de Deus, é viver para agradar a Deus. Eu trouxe aqui o proskuneo, que é a palavra adoração, outra palavra além de latreia, né, que está relacionado a beijar a mão de alguém em sinal de reverência, valorizando, honrando, né, ali a pessoa. Entre os orientais, especialmente entre os persas, cair de joelhos é se prostrar. Eu me rendo. Quando alguém chega e você se rende, você levanta as mãos e geralmente cair de joelhos, suplicando por socorro e para que por misericórdia, né, nós nos rendemos até tocar o chão, depois com a testa em sinal de profunda reverência, humilhação diante de alguém que é maior que você, né? No Novo Testamento, o ato de se ajoelhar, se prostrar em homenagem ou reverência a alguém, no caso a Cristo, para expressar respeito, para suplicar, né? Suplicar a quem? A quem que nós vamos suplicar? A Deus, ao Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome dele que nós oramos, usado para reverência a pessoas e seres de posição superior. Ali tinha os sacerdotes. Lá na África era interessante que as mulheres, elas chegavam, e alguns irmãos também, diante do pastor, que era muito humilde, o pastor, o Bishop Wilson, que cuidou da gente ali na comunidade Namuongo, uma das maiores favelas de Kampala, capital de Uganda, e elas vinham, se prostravam, ficavam de joelho, ele às vezes sentado, um senhor de idade já, e beijavam a mão dele, e aí aquilo a gente que não tem costume, achava que era uma idolatria, pode parecer um excesso, às vezes até acontece um excesso mesmo, não por parte dele que estava recebendo isso, mas de algumas pessoas que fazem isso como rito somente, ou sem o respeito, ou apenas como para mostrar para os outros, enfim, não vou contextualizar, mas é para você entender que aquilo ali era um cuidado, era valorizando o que aquela pessoa, aquele senhor tinha feito por elas. Algumas daquelas mulheres, homens já, pais, mães de família foram tirados da rua, tiveram oportunidade de conhecer a Cristo, o seu Salvador, e através disso o Evangelho proporcionou a eles dignidade mínima para que suas vidas se estruturassem, mesmo em tanta pobreza, para que eles tivessem um mínimo de estrutura para continuar perseverando em adoração, demonstrando que born again, nasceram de novo e estavam agora olhando para o alto, para Jesus, o autor consumador da sua fé, de modo que podiam enfrentar as dificuldades da vida, porque a sua vida, ela demonstrava através de um estilo de vida que de fato eles eram adoradores, eles eram servos, eles eram verdadeiros cristãos que haviam nascido de novo, né? Isso aí é interessante, né? Usado para reverência, né? Ali tinha um contexto dos judeus, reverência a Deus, reverência a Cristo. Também tem gente que reverencia as estrelas, os astros, entre tantas outras entidades, entre tantos outros espíritos, entre tantos outros falsos deuses com D minúsculo, demônios, está aqui, né? E a palavra proskunetes, que é um adorador. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
o texto que nós lemos, que apresentei o vosso culto racional a Deus, né? Então o comentarista vai falar que está relacionado à adoração a uma maneira de ser, de agir, de viver. Eu acrescento de pensar, de vestir, de ir, de vir, de saber calar, de saber falar, de saber entrar, de saber sair. Tudo no seu trabalho, nos seus estudos, em toda a sua maneira de viver, é viver a vida para Deus como um sacrifício vivo. Você está ali se colocando em holocausto, morrendo, queimando completamente diante do altar de Deus. Essa comunidade que foi evangelizada e alcançada, que havia sido ensinada e ia se discipulada, se tornando um discípulo, era verdadeira adoradora. Essa comunidade, ela buscava se edificar mutuamente. Então a igreja, ela é proclamadora, adoradora e edificadora. O texto que ele vai usar, o comentarista aqui, nós trouxemos vários textos para os irmãos aqui acerca de edificar, mas ele usa o texto de Mateus 7, de uma casa edificada sobre a rocha, e também Paulo escrevendo aos Efésios, né? O capítulo dos Efésios, onde nós vamos ver que nós somos edificados em Cristo, no Efésios 4:12, edificados em Cristo como uma estrutura feita por Deus. Assim como no texto de Efésios, Paulo vai falar em 1 Coríntios 3:10, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, alguém que está construindo, pus eu o fundamento, e outro vem e edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica sobre ele. A palavra está aqui, mas ela se tornou, a Bíblia Sagrada, a mãe de todas as maiores heresias. Da onde as pessoas já colocaram que Jesus ia voltar tantas vezes, não voltou, que as pessoas poderiam ter várias mulheres. Eu estou falando de culturas aqui, os adventistas, os mormons, entre tantos outros testemunhos de Jeová, todos eles, vamos dizer assim, cristãos, estão edificados em cima do fundamento, mas de forma errada, com suas heresias, muitas heresias formando assim aceitas. Precisam ter cuidado. Eu só citei nomes porque elas já são consideradas seitas, porque normalmente nós não devemos usar nome porque é antiético, né? Mas esses são contextos apenas de pesquisa também, cada um que faça a sua escolha. A Bíblia está disponível para todo mundo, né? No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. A ciência e o conhecimento é importante, mas se ele não for submetido ao Espírito de Deus, o homem fica apenas inchado, inflado, como se soubesse muita coisa, mas no final das contas não sabe aplicar diante das pessoas e das situações, ou seja, não há sabedoria. Mas a sabedoria, ela vem através do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E se você está temendo a Deus, é porque está desfrutando do amor que Ele primeiro manifestou para ti. Então, se Ele nos amou, nós também temos que amar. E o amor, ele edifica. Sim, às vezes nós não vamos suprir os sentimentos e as emoções das pessoas, mas como o próprio comentarista falou, aqui o contexto de viver como um adorador é de viver como alguém que serve. Nós estamos aqui entendendo que amor não é só sentimento, não é só emoção, não, amor é serviço. 1 Coríntios 13 fala sobre o amor de uma forma extraordinária, mas lá na frente ele vai falar alguns detalhes, no finalzinho do capítulo já. Quando eu era menino eu fazia coisa de menino, mas depois que eu cheguei a uma certa maturidade, ele está falando do amor, é como se ele aprendesse a amar. Quando eu era menino eu buscava agradar somente a mim mesmo. Depois que eu amadureci um pouco, eu entendi que eu preciso amar, cuidar, me sacrificar, me doar como Cristo se doou por mim, buscando a edificação dos meus irmãos, porque o amor edifica, querendo o aperfeiçoamento dos santos, que é o texto de Efésios 4:12, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, porque Deus deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para apóstolos, outros para ensinador, outros para profetas, tudo isso buscando a edificação do corpo de Cristo. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros,
como também o fazeis. Ainda Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 11. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns e dos outros. Romanos 14, 9. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo com aquilo que é bom para a edificação. E esse agradar não é somente falar aquilo que o outro vai gostar de ouvir. Não, muitas das vezes agradar é de fato proporcionar o bem para o outro. Romanos 15, 2. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles para a edificação da igreja, porque Deus dá os dons, 1 Coríntios 12, né, e agora 1 Coríntios 14, 12, ele dá para a edificação da igreja conforme o que ele acha útil, ele dá a quem quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, onde ele quer, para o propósito dele ser estabelecido e realizado. Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então você veja bem, e eu estou tentando o máximo aqui conectar essas palavras que o nosso comentarista colocou, né, desde a evangelização para o discipulado, para assim também entender essa adoração e também entender e promover essa edificação que também já está ligada a uma comunhão que vai desaguar ali no serviço e na busca mútua por contribuir e ajudar os nossos irmãos. O que é edificar? O próprio comentarista trouxe o ecodômio, eu também coloquei aqui: construir uma casa, erigir uma edificação, uma construção, restaurar pela construção. Tem gente que está quebrado, que está machucado. Reformar é mais difícil que construir. Mas assim ainda dá tempo, nós temos que suar a camisa para poder, em oração no caso, né? E também trabalhando com os textos para reconstruir, reparar aquilo que foi quebrado. Nós estamos na geração do mimimi, que as pessoas elas estão criando ainda mais problema depois dos problemas que criaram com elas, ou seja, foram machucados pelo sistema religioso e aí estão criando um monte de outros problemas e difundindo esses problemas e novas teorias totalmente sem base e fundamento, por causa da difusão da internet, a facilidade que cada um tem de falar o que quer e o que pensa, como se isso de fato fosse bom, né? Esse dia eu estava conversando com um rapaz, falando para ele tomar cuidado com as mídias, e ele falou: não, mas eu compartilho mensagens simples, né? E algumas dessas mensagens alcançaram milhares de pessoas. Será que esse sucesso não é aí a mão de Deus? Meu irmão, fazendo sucesso tem um monte de gente na internet. O sucesso, ele não é um termômetro para a espiritualidade. A sua vida particular, a sua vida com Deus, que você conhece, no caso ele tinha aberto algumas coisas comigo também, a sua vida familiar, isso está mais relacionado ao seu ministério do que aquilo que você demonstra muitas das vezes no altar e principalmente nas redes sociais. Nós precisamos entender que nós estamos edificando através de fundamento, de coisas, estabelecendo bases para gerações futuras e também para aquelas pessoas que estão nos vendo, mas nós precisamos estar bem estruturados, né? Promover o crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade, bem-aventurança, crescer em sabedoria e piedade, que é eusébia, já é outra palavra que está relacionada a buscar agradar a Deus em cada detalhe. Bem, nós estamos aqui com a variação ainda oikodome, construir, construção, um processo de edificação, né? Ninguém começa construindo já pela torre, pelas vidraças, não. Primeiro tem um fundamento, a base, as vigas, as colunas, às vezes parede, às vezes estruturas metálicas para se encaixar o vidro. É uma demanda, é um tempo, tem um processo, uma caminhada, os degraus a serem cumpridos, né? Para também sabedoria cristã, isso promove felicidade, que está relacionada diretamente à santidade, porque a santidade agrada a Deus, e agradando a Deus nós vamos desfrutar daquilo que Deus quer para nós, e isso vai nos trazer felicidade genuína que não está relacionado à efemeridade, às coisas passageiras dessa vida. Edificação. Então a igreja ela promove a edificação, né? Nós temos que promover a edificação dos nossos
Irmãos, no tópico de número 3, nós vamos ver que essa igreja, que além de evangelizar, além de discipular, além de adorar, ela também edifica e ela vive em comunhão. A palavra comunhão é koinonia. Já na palavra já traz o que o nosso comentarista está falando aqui, parceria, participação, uma associação, uma comunidade, tudo em comum, e tinham tudo em comum, foi o texto que nós lemos lá de Atos, né? Fraternidade, ter a parte com alguém em algo, então, ou seja, qual é o vínculo que nós temos uns para com os outros? O vínculo de amor, em aonde? Em Cristo, né? Relação, ter intimidade com Cristo e ter intimidade também com os nossos irmãos. Não é uma intimidade que expõe-se e que expõe o outro, não. É uma intimidade para você abrir o seu coração, para você compartilhar com os santos as vossas necessidades e eles estarem dispostos como um irmão, como um membro do próprio corpo a contribuir, né? Então isso aí é muito importante, né? A mão direita como um sinal de compromisso, né? Do ofício apostólico ali, né? Oferta dada por todos. Aí aqui a própria palavra comunhão já está relacionada à oferta e o comentarista vai lembrar dos filipenses que ofertaram na vida de Paulo, né? Aqueles que se preocuparam. E Paulo escreve aos Filipenses, cada um preocupa-se somente com o que é seu, mas eu vou mandar Timóteo porque ele vai se preocupar com vocês, porque eu sei que vocês se preocuparam comigo, entendendo que eu estou fazendo algo para Deus, né? Então, sim, quando você está investindo na obra missionária, quando você está investindo na ação social da igreja, quando você está investindo nos trabalhos sociais, naquilo que a sua igreja está promovendo, você está investindo em pessoas. Quando você está dizimando, quando você está ofertando, você está investindo no crescimento da estrutura da sua igreja. Quando você está dizimando, entregando a 10ª parte, que é o significado de dízimo, você está, muitas das vezes, saiba, pasmem, eu conheço pastores que sim, no meio de tanto escândalo, eles com medo de dar mau testemunho, têm negado essa área e têm prejudicado suas famílias. Eu conheço pastores que estão tirando de casa para dar para os membros e os seus filhos estão padecendo necessidade, sua esposa estão em situação difícil, morando em lugares que não precisavam, se simplesmente os seus membros fossem fiéis nos dízimos e cuidassem assim daquele que tem velado pelas vossas almas, que é o que o pastor faz, ele cuida da igreja e o obreiro é digno do seu salário. 1 João de 1 de 6 a 7, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se não tem comunhão com o irmão, não tem sangue purificando. Se você não está andando de acordo com a palavra, não tem comunhão. Se você não está andando de acordo com a palavra, não vai estar validando o sacrifício que foi feito por mim e por você. Sim, mas nós precisamos valorizar isso, andando na palavra, tendo comunhão com o nosso irmão, não desprezando esse sacrifício que foi feito, né? Isso é 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nós temos que perseverar na doutrina. Eu expliquei um pouco isso no começo, doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, que é o texto da leitura texto áureo que foi colocado lá em Atos, o capítulo de número 2, versículo 42, a própria leitura bíblica em classe, eu não li, por quê? Porque falava muito desse contexto do evangelismo que nós trabalhamos muito no trimestre passado. Volto a reforçar, te convidando a ver as aulas, as 14 aulas que nós ministramos. Mas o texto de Atos 2, vamos ler aqui rapidamente. O 42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, comunhão, koinonia, contexto de comunidade. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Não era todo mundo vendendo tudo e dando para todo mundo aleatoriamente. Também não estou falando para você vender suas propriedades e dar na mão desses apóstolos, esses malucos que ficam exigindo, cobrando, fazendo voto e tirando, extorquindo as pessoas, não. Mas eles sabiam
sabiam a necessidade das pessoas e compartilhavam daquilo que tinham para que eles, não tendo em excesso, alguém estivesse em falta. Isso era muito extraordinário. E perseverando unânimes, todos os dias, unanimidade, comunhão de novo, no templo, e partindo do pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Comunhão no relacionamento familiar, comunhão no relacionamento entre as famílias, comunhão no aprendizado que acontecia no culto doméstico, no ambiente da vida cotidiana das famílias, comunhão com o vizinho, com as pessoas do trabalho, comunhão no aprendizado que acontecia tanto nas casas, os pequenos grupos que se reuniam para compartilhar de estudos, assim como também na pregação no templo, né? Então, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A igreja, ela tem o Espírito Santo de Deus, ela tem algo que as pessoas do mundo não têm, mas precisam. Então, caiamos na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então, começa no evangelismo e olha onde é que vai desembocar, na comunhão, e a comunhão vai voltar para onde? Para o acrescentar almas, através dessa pregação, né, que era onde Deus promovia o crescimento. Isso nós estamos falando no tópico aqui, no tópico de número 3, né, que está falando sobre essa comunhão. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito e virá daí? O nosso comentarista até chega a dizer, que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco, né? Usando de uma frase muito forte, a igreja ela precisa ser contributiva, como a igreja de Filipos era, que contribuiu, né, com Paulo, e para isso há um convite nosso, né, aqui, parece até um pouco fora de contexto, mas aqui, diante das muitas limitações da nossa chegada, existem projetos que doam roupas, existem projetos que doam comida, né? Projetos de igreja, projetos de ação social, para contribuir, para minimizar o sofrimento de outras pessoas. Então, isso tudo nós precisamos entender, mas para isso, às vezes, nós precisamos compartilhar as nossas necessidades, então comunicar com os santos as nossas necessidades e seguir a hospitalidade, da mesma forma que nós temos que estar com a nossa casa aberta para receber. Quando nós tivermos uma necessidade, alguém há de nos receber. Nós fomos muito bem recebidos pelo pastor Maico e a irmã Natália aqui nos Estados Unidos e esperamos que Deus possa nos proporcionar a oportunidade de, caso alguém precisa, também estarmos com a nossa casa aberta. E assim acontece não só aqui, como deve acontecer aí onde você está vendo, como nós fomos extremamente bem recebidos na casa da irmã Terezinha, quando nós voltamos da África, como fomos bem recebidos pelos missionários americanos lá em Uganda, como fomos recebidos pela missionária Flórence no Quênia, como fomos bem recebidos pela irmã Josi lá em Portugal, como fomos bem recebidos pela Andréia quando a primeira vez que viemos a Massachusetts aqui nos Estados Unidos, como fomos extremamente bem recebidos todas as vezes que estivemos na casa do pastor Renato Fábio no Paraguai, na Argentina, ali na casa do pastor Centurion, que hoje está em Buenos Aires realizando um grande trabalho. Sim, as pessoas são hospitaleiras, a igreja precisa estar, é a casa dos irmãos, né? E ali muitas das vezes, não só nos templos onde cultuávamos junto com os irmãos, mas nas casas, em comunhão, crescíamos juntos na troca de experiências e compartilhando da palavra, de louvores e de momentos de oração. A igreja tem que ter comunhão. Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor, 1 Coríntios 1:9. O que vimos e ouvimos vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, 1 João 1:3. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo vai crer quando ele perceber a união que há ou que pode haver no meio da igreja. Muitos lugares a gente entra e sai e as pessoas nem falam com a gente. Nós sabemos que existem pessoas mais recatadas, mas nós precisamos dar espaço
para as pessoas, não somente estar com elas dentro do templo, adorar durante 2 horas e depois não nos preocuparmos mais com elas. Não, nós precisamos conhecer as pessoas, entender seus dilemas, suas dificuldades, tentar contribuir, bem como elas também a nós. Ter uma vida é uma oportunidade de estabelecer um vínculo, uma amizade, uma irmandade. Sim, somos membros unidos por suas juntas no corpo, a qual Cristo é a cabeça. Então nós chegamos aqui ao final dessa lição e a conclusão nos diz que vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz, e como sal salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus, ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos, transformá-los em adoradores, sempre unidos. A igreja cumpre com a missão em comunhão para a qual ela foi chamada, designada. E você está vivendo em comunhão com os irmãos? Está vivendo em comunhão com a palavra? Em comunhão em oração com o Espírito Santo? Está vivendo em comunhão com Deus? Está adorando em espírito, em verdade? Está discipulando alguém? Está compartilhando o aprendizado que você recebeu? Está pregando essa palavra que um dia transformou a sua vida, te conduzindo ao Salvador? Sim, a Jesus que salva-nos da ira vindoura e que nos mostra e nos leva ao reino de amor do seu Filho. Você está pregando a palavra, mas eu não sou pregador, não, mas você prega com testemunho, você prega com folheto, você prega com o ombro, abrindo os ouvidos para que alguém possa compartilhar e você trazer aí uma palavra que o Espírito há de encher a tua boca para poder edificar. Está edificando a vida de alguém? Que Deus em Cristo te use poderosamente na sua escola bíblica, no seu dia a dia, na sua casa, na sua igreja local ou aonde Ele te colocar. Em nome de Jesus, se assim nos permitir o Senhor, semana que vem a gente está de volta.